Almas queridas, que a paz do Mestre Jesus seja em nós e entre nós, nos envolvendo e nos irmanando no espírito de amor, fraternidade. Agradeço a Deus pela oportunidade bendita de poder estar com vocês nesta noite de paz e de luz, mesmo de forma virtual, em nome de Jesus. Para o desenvolvimento do tema proposto, nos inspiramos nas obras de Allan Kardec, Caibart Schutel, Rodolfo Caligares, Emmanuel, Luiz Antônio Saião e pesquisas na internet. E com profunda gratidão, endereçamos os devidos créditos a esses abnegados trabalhadores de Jesus. A parábola do semeador, considerada por Caibart Schutel como a parábola das parábolas, sintetiza os caracteres predominantes em todas as almas, ao mesmo tempo que nos ensina a distingui-las pela boa ou má vontade com que recebem os ensinos trazidos por Jesus. Pelo enredo da parábola, vemos aqueles que, em face à palavra de Deus, são beiras de caminho, onde todas as ideias grandiosas passam como passam as pessoas pelas estradas, sem gravarem nenhuma delas. São pedras impenetráveis aos conhecimentos edificantes. São espinhos que sufocam o crescimento de todas as verdades, como essas plantas espinhosas que estiolam e matam os vegetais que tentam crescer nas suas proximidades. Mas se assim acontece para o comum dos homens, como para a grande parte de terra improdutiva, que faz parte do nosso mundo, também se distingue dentre todos uma pleiade de espíritos de boa vontade que ouvem a palavra de Deus e a transformam em obra, e dessa semente bendita resulta tão grande produção que se pode contar a 100 por uma. De maneira que a semente é a palavra de Deus, a lei do amor, que abrange a religião e a ciência, a filosofia e a moral, inclusive os profetas, e se resume no ditame cristão: adorar a Deus sobre todas as coisas e fazer o bem até aos próprios inimigos. Pois bem, almas queridas, a parábola do semeador está presente nos evangelhos de Mateus, de Marcos e Lucas. Ela é uma das parábolas mais conhecidas de Jesus e é considerada fundamental para o entendimento das outras parábolas. Das 7 parábolas que compõem o discurso sobre o reino de Deus no evangelho de Mateus, ela é a primeira e descreve os diferentes tipos de terra em que cai a semente lançada pelo semeador. É uma grande e bela metáfora da pregação da palavra de Deus ao longo da história. Ela nos fala de um semeador que lança sementes em diferentes tipos de solo e o que acontece com elas. A semente que cai em boa terra cresce e produz uma colheita maior do que a quantidade semeada. A palavra de Deus, a semente, é uma só, e é sempre a mesma, que tem sido apregoada em toda parte desde que o homem se achou em condições de recebê-la. E se ela não atua com a mesma eficácia em todos, deriva esse fato da variedade e da desigualdade de espíritos que existem na Terra, uns mais adiantados, outros mais atrasados, uns propensos ao bem, à caridade, à liberalidade, à fraternidade. Outros propensos ao mal, ao egoísmo, ao orgulho,
apegados aos bens terrenos, às diversões passageiras. A terra que recebe as sementes representa o estado intelectual e moral de cada um. Beira do caminho, pedregal, espinhal e boa terra. Que maravilhoso quadro se apresenta às nossas vistas quando, animados pelo sentimento do bem e da nossa própria instrução espiritual, lemos com atenção a parábola do semeador. Ela faz com que se desdobre à nossa frente um vasto campo, onde aparece a extraordinária figura do excelso semeador, o maior exemplificador do amor de todas as idades, e aquele monumental sermão que ressoa aos nossos ouvidos, convidando-nos à prática das virtudes ativas para o gozo das bem-aventuranças eternas. E o Espiritismo, filosofia, ciência, religião, independente de todo e qualquer sectarismo, é a doutrina que melhor nos põe a par de todos esses preceitos, porque ao lado dos salutares ensinos, faz realçar a sobrevivência humana, base inamovível da crença real que aperfeiçoa, corrige e felicita. Somos filhos de Deus, seres em evolução. Jesus preferia falar por parábolas, evitando assim que muitos, ainda com ombros fracos, se enchessem de responsabilidades prematuras, acarretando-lhes grandes sofrimentos no futuro. E aqueles que, embora capazes de receber os ensinamentos de forma mais clara, ainda não teriam força para colocá-las em prática. Por outro lado, para os que estivessem dispostos a avançar, a caminhar para adiante, nenhum inconveniente havia em que os ensinos lhes fossem ministrados veladamente, visto que se esforçariam, como fizeram os discípulos, por lhes descobrir o sentido oculto e o aprenderiam. Os que, ao contrário, assim não procedessem, por considerarem pesada demais para suas naturezas más a reforma que aqueles ensinos impunham, seriam culpados apenas de indiferença, de não procurarem devassar os mistérios de que pronto não compreendiam. Dizendo, pois, que não lhes falava senão por parábolas, para que não se convertessem, referia o mestre aos que, cedendo a um primeiro impulso, tentariam avançar, mas que, detidos bruscamente pelos seus maus instintos, fariam sem demora um recuo, ou que tentariam adaptá-las ao seu modo de ser, o que lhes viria a ser causa de graves expiações, porquanto, conforme também disse em Mateus, capítulo 25, versículo 29, que muito será dado ao que já tem, ao passo que aquele que pouco tenha, mesmo esse pouco será tirado. Estas palavras significam que aqueles que desejam progredir e se esforçam por consegui-lo, receberão de todos os lados o amparo, enquanto os outros, os que têm pouco, indiferentes ao que lhes foi dado, negligentes em guardar o que receberam e muitas vezes exigentes sob o jugo da inveja, deixarão que as más paixões se apossem de seus corações, que os vícios e males que os oprimirão durante séculos tomem o lugar das poucas virtudes de cuja posse já desfrutassem. Emmanuel, no capítulo 51, que tem por título No Solo do Espírito, constante do livro Palavras de Vida Eterna, referindo-nos à parábola do semeador, narrada pelo Divino Mestre, lembra-nos de que o campo da vida é assim como a terra comum, e que no campo do Espírito,
encontramos criaturas que expressam glebas espirituais de todos os tipos, onde a boa semente encontra dificuldades na sua germinação e produção. Mas que existem também os homens searas, aqueles que, reunindo consigo o solo produtivo do caráter reto, a água pura dos sentimentos nobres, o adubo da abnegação, a charrua do esforço próprio e o suor do trabalho constante, sabem albergar as sementes divinas do conhecimento superior, produzindo as colheitas do bem para os semelhantes. Reparemos a vasta paisagem que nos rodeia através da meditação e com facilidade, por nossa atitude perante os outros, reconheceremos de pronto que espécie de terreno nós estamos sendo. Antes das revelações feitas por Jesus, o homem, nenhuma ideia clara formando da outra vida, não estava apto a conhecer os mistérios do reino dos céus, os segredos do reino de Deus, expressões que compõem uma imagem destinada a materializar, por assim dizer, para a compreensão de homens materiais, a felicidade das bem-aventuradas e dos bem-aventurados, por consequência. Os mistérios do reino dos céus, os segredos do reino de Deus, eram os meios desconhecidos até então de chegar-se àquela felicidade. Jesus veio levantar o véu e esclarecer as inteligências. Porém, apenas uma ponta do véu foi levantada. A luz permaneceu velada. Hoje, a luz já brilha com mais fulgor, porque os enviados do Senhor ergueram um pouco mais o véu que a encobria, tanto quanto os olhos humanos, tornados mais fortes, o permitiam. O véu, entretanto, só será levantado completamente quando os homens houverem alcançado alto grau de desenvolvimento moral e intelectual. Só então lhe será facultado conhecerem todos os mistérios do reino dos céus, todos os segredos do reino de Deus. Almas queridas, o item 10 do capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo deixa bem claro que a perfeição está toda na prática da caridade absoluta e que os deveres da caridade devem alcançar todas as posições sociais, desde o menor até o maior, auxiliando, amparando, consolando, instruindo, não aguardando para isso o favor das circunstâncias. Jesus foi claro no ensinamento, asseverando que o semeador da parábola não esperou chamado algum, largou simplesmente as conveniências de si mesmo e saiu para ajudar. O mestre não se reportou às leiras adubadas ou a terrenos escolhidos, não mencionou temperaturas ou climas apropriados, não disse se o cultivador era proprietário ou rendeiro, se moço no impulso ou amadurecido na experiência, se detinha saúde ou se carregava o ônus da enfermidade. Destaca somente que ele partiu a semear. Por outro lado, Jesus não informou se o homem do campo recebeu qualquer recomendação acerca de pântanos ou desertos, de pedreiras ou espinheirais que devesse evitar. Esclareceu que o tarefeiro plantou sempre e que a penúria ou o insucesso do serviço foi problema do solo beneficiado e não dos braços que se propunham a enriquecê-lo. Saibamos, assim,
esquecer-nos para servir. Não importa venhamos a esbarrar com respostas deficientes da gleba do espírito, às vezes desfigurada ou prejudicada pelo espinho da incompreensão ou pelo cascalho da ignorância. A ideia e o trabalho, o tempo e o conhecimento, a influência e o dinheiro são possibilidades valiosas em nossas mãos. Que nós, espíritas, compenetrados dos deveres que assumimos, semelhantes ao semeador, levemos a todos os lares e plantemos em todos os corações a semente da fé que salva, erguendo bem alta essa luz do Evangelho, escondida sob o alqueire dos dogmas, dos falsos ensinos e das interpretações personalistas adaptadas a pontos de vistas que nos aprisiona à matéria e que tanto tem prejudicado a humanidade. Somos energias divinas, seres em evolução, e todos podemos e devemos brilhar a nossa luz e espalhar essas sementes de amor e luz em nome de Jesus. O essencial, porém, será desfazer o apego excessivo às nossas comodidades, aprendendo a sair e semear. Deixa, seareiro, tua veste e anda em nova estrada orlada de luz, onde a humildade nos comanda nas pegadas do Mestre Jesus. Cada semente que se semear em solo fértil há de germinar. Trabalha, seareiro, trabalha e confia, já está perto o novo dia. Que Jesus nos abençoe e que a paz se instale em todos os corações, em todos os lares e nesta escola bendita. Paz e luz em nome de Jesus.